Fala, meu povo, beleza? Live agora, Paulo Lopes, diretor da ADRA América do Sul, hein? Não perca por nada. Já vou aqui chamar ele, mandar aqui para ele o link. Deixa eu mandar aqui. Paulo Lopes, enviado o link aqui para ele. Elo, já meteu uma presença aqui logo de primeira, hein? Rafael Lima, Alice. Deixa eu botar aqui o título da live, trabalho da ADRA pelo mundo. Paulo Lopes. Aqui. Pronto. Agora sim. A Caroline tá aqui. Gente, a Caroline e o Rafael são um casal maravilhoso. Sério. Pessoas sensacionais. Eles falaram comigo no mês passado sobre o futuro deles e tal. Que casal sensacional. Já conheci a Caroline antes. Então, beijo. Manda um beijo pra sua família. André Kawamura, Elaine, tudo bem? Como é com vocês? Como é que vocês estão? Já vou mandar aqui o convite para as pessoas. Vamos ver se eu consigo ver. Será que o que aconteceu com ele, gente? Deixa eu mandar de novo o convite para ele. Paulo Lopes. Aqui. Enviei o convite para ele. Enquanto isso, gente, se você fez a pergunta na live anterior, pergunta aqui de novo nesse quadradinho aqui de pergunta. Se você tiver qualquer pergunta sobre trabalho voluntário, pelo mundo, etc e tal. Ah, agora sim. Show. Agora vai entrar aqui. Agora vai dar tudo certo. Salve, salve, Paulo. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde, tudo bem com vocês? Agnes, boa tarde, graças a Deus, tudo Karine. ótimo. Eu conheço esse cenário aí, hein? A gente já fez uma live com essa pessoa nesse cenário aí. Aqui é o nosso QG aqui do coronavírus, a gente tá sempre dando as lives aqui. Legal, legal. O bacana é que a gente inverteu, né? Tua mulher falou que geralmente você que é convidado para as palestras, para tudo, e seus filhos e sua esposa são depois. Aqui a gente entrevistou seus filhos, só mulher, agora por último é você, né? Ah, legal. A Edra sempre diz que eu não deixo ela falar, então uma live só com ela falou à vontade. Uma hora só dela, né? Uma hora só dela. Legal, e vamos repetir. Mas... E agora a gente quer fazer uma com vocês dois, né? Vamos marcar também com o casal aí depois. Tá bom. Cara, legal. Vamos lá, vamos começar já se apresentando. Qual é o seu nome? Aonde você mora atualmente, né? Porque divulgamos que você é um cara do mundo, morou em vários lugares aí. Comenta um pouco rapidinho sobre o seu trabalho. Enquanto isso, eu vou botando umas fotos aqui, você vai falando quem são essas pessoas, tá? Não, legal. Bom, em primeiro lugar, obrigado aí pelo convite. Prazer participar com vocês. Eu tenho um nome bem curtinho, Paulo Lopes, não sei porquê, só Paulo Lopes, mas eu moro atualmente aqui em Brasília. Nós trabalhamos aqui na divisão sul-americana, nos últimos 10 anos já, que a gente está aqui em Brasília. Uhum. Legal. Eu quero saber nessa foto aqui. A cara do Lucas ficou coberta, mas quem são as pessoas nessa foto aqui? Acho que eu tenho uma outra. Então, a cara coberta aí é do Lucas. Olha quem chegou aqui para me dar assistência técnica. Ah, o nosso staff favorito. Ele vai pôr aqui o ring light para melhorar aqui a qualidade. Mas nessa foto aí, bom, eu tô lá na extrema esquerda, sou eu, né? Ali de gravata. Uhum. A professora Edra, né? Minha esposa, o Marcos, né? Que vocês acabaram de ver aqui. A Aline e o Lucas. A Aline é a esposa do Lucas. Ah, legal. Deixa eu tentar achar a foto com o Lucas para não parecer que é injustiça que ele não tá aparecendo nas fotos, né? Aqui, ó. Gente, esse aqui é o Lucas, ó. Outra foto que... Mas o Lucas está em cima lá também, viu? Ele vai aparecer aí na Vai aparecer em algum lugar aqui o Lucas. Tá aí, ó. O Lucas tá aí atrás. Pronto, ele apareceu. Lucas, a gente não é nossa culpa, a gente tá cobrindo todas as fotos com você aqui, mas não é nossa culpa. Legal. Cara, vamos lá então. Comenta um pouco sobre essa sua família aí, que você viajou pelo mundo. Você é um pastor de formação? Você é administrador? Conta um pouco pra gente desse seu background aí profissional. Tá. Bom, eu sou pastor, um pouco de formação, mas eu sou um pastor ordenado, porque eu fiz teologia assim, não no plano normal da igreja. Eu sou formado em administração também.
administração de empresas, tenho um MBA pelo NASP na área de gestão de organizações do terceiro setor e estou terminando o meu mestrado agora com a Andrews, aí dos Estados Unidos, em desenvolvimento internacional. Então, mais ou menos, essa é a área que a gente atua. Mas eu sou pastor, sim, pastor ordenado. Legal. E como tudo começou? Você, enfim, estudou em colégio interno, que a dona Edra comentou, mudinha, né? Esqueci que nós somos agora íntimos da dona Edra. A gente pode chamar, de mudinha não tem nada. De mudinha não tem nada. Ela comentou que vocês casaram, né? E quase que já foram direto para fora, né? Como foi esse processo inicial, sua família, tudo? Sim, não, eu conheci a Edra lá no IAE em São Paulo, não é? Quando a gente estudou lá no ensino médio, tá aí ela aí na foto, não é? Depois a gente se casou, mas eu trabalhei ainda alguns anos aqui no Brasil, trabalhei no próprio IAE, trabalhei na Associação Paulistana em São Paulo, depois na União Central Brasileira. Depois de 6 anos que a gente trabalhou no Brasil, já para a igreja aqui, que eu recebi o chamado para ir para a África, em 1992. Legal. Aí, qual foi o primeiro país da África lá? A ordem dos países, assim, bem rapidamente. Nós trabalhamos primeiro em Angola. 1992, aí no final do ano, eu fui para Angola. Naquela época, a gente só tinha o Lucas, né? O Lucas tinha aí 6 meses, aí tá o Lucas aí. Ó. Esse aqui é o Lucas? Isso, essa foto aí é de Angola. Aí, ó. O cabelo tá todo feio aí pelo vento. Davi tá fazendo muito vento aí. Não se preocupe. Aí, Lucas, quem disse que você não aparecia nas fotos? Agora tá aparecendo. Legal, legal. Aí depois aí da África, como é que foi a sequência? Para quem não pegou a live anterior com a sua esposa. Depois, bom, nós tivemos em Angola praticamente quase 2 anos durante a Guerra Civil ali, e depois nós fomos para Moçambique. Foi o país onde a gente trabalhou mais tempo fora do Brasil. Nós tivemos em Moçambique, do outro lado da África, 6 anos e meio. Isso aí já é o Marcos, ali na foto. E depois tivemos 6, ou seja, na África foram 9 anos total, quase 9 anos. E depois nós fomos então para a Armênia. Isso foi já no início do ano de 2001, uma passagem bem curta pela Armênia, e depois de lá, então, para a Rússia, primeiro para a Sibéria, e depois, então, para mais perto de Moscou, não é? E depois da Rússia, da experiência na Rússia, aí, de passar muito tempo no frio, no gelo, a gente foi para o norte da Índia, lá no verão de 50 graus, lá da Índia. Contraste, foram os últimos 5 anos aí na Índia, uma experiência fantástica. E aí, em 2010, então, a igreja nos chamou aqui para regressar para o Brasil, para trabalhar aqui em Brasília. Que legal. Conta um pouquinho sobre os projetos lá no início, quando você comentou que estava na Guerra Civil, né, na Angola. Porque até onde eu sei, você trabalhou na parte administrativa, mas também como direção da ONG mesmo, da ADRA, né? Como foi essas suas funções nesses países? Sim, eu trabalhei. Bom, eu trabalhei em Angola. Eu trabalhei inicialmente como na área financeira com o pastor Ronald Kuhn, e depois ele acabou saindo por causa da guerra, e eu acabei ficando como diretor lá na ADRA em Angola, não é? Então, um período muito difícil, uma guerra que matou muita gente, infelizmente, e foi uma experiência inesquecível essa de Angola. A gente costuma dizer que foi o nosso batismo de fogo, não é? No campo missionário. E era uma época havia muita fome em Angola, né? Por causa da guerra. E também questões de saúde. Havia grandes surtos de cólera, por exemplo, que matava muita criança. Então, na ADRA, nós tínhamos projetos de distribuição de alimentos. Era uma parceria que a gente tinha com a ONU, com o Programa Mundial de Alimentos da ONU. E nós tínhamos também diversos postos de saúde, não é? Onde a gente tinha enfermeiros e em alguns casos também médicos, e a gente levava medicamentos, né, para poder atender as pessoas que estavam sofrendo as consequências da guerra. Isso aí foi em Angola, né? Trabalho muito forte, principalmente na área de alimentação, programas de nutrição também, não é? Isso foi o que a gente fez mais lá em Angola. Legal. E
Antes da gente entrar propriamente no trabalho da Adra, porque é um assunto que a gente vai desenvolver muito forte aqui durante essa live, conta um pouco pra gente sobre essas questões de lidar com família, filho, casamento, diretor de uma ONG, nova cultura. Aí, do nada, depois de 6 anos, você se mudar para um novo país, um novo desafio e recomeçar tudo de novo. Como é essa pressão psicológica e contextual que você vivia, né? Legal. Bom, o Marcos está aqui me ajudando, tá? Por isso que mudei um pouquinho a posição. A gente tem que Tudo bem, melhorar tudo um pouquinho bem. a qualidade da imagem e do som. Ele é Mas, cara, publicitário, ele é assim, publicitário formado. Olha, assim, quando nós saímos do Brasil em 92, eu era muito jovem, eu e a Edra, o Lucas era um bebê de 6 meses, não é? E a gente saiu assim, Agnes e Karine, a gente saiu pela fé, não é? A gente não tinha ideia do que ia acontecer. Eu sempre falo, não é? Nas minhas palestras sobre missão transcultural, eu falo da importância de você estar disponível para Deus e deixar literalmente Deus te levar e confiar de que Ele vai cuidar de você, não é? E eu me lembro que muitas pessoas diziam, mas que loucura você ir para Angola, na guerra, levar uma criança de 6 meses. Mas sabe, olha, uma das maiores bênçãos que nós temos na nossa família foi o fato de ter criado tanto o Lucas como o Marcos no campo missionário. Hoje a gente vê que foi uma grande bênção para eles. É lógico que você trabalhando em regiões, por exemplo, como a África, a própria Índia, você acaba expondo a família a algumas dificuldades, existem muitas doenças. Durante a Guerra Civil havia perigo durante todo o tempo, não é? Tínhamos certeza de que nós estamos ali atendendo a um chamado, e aquele que chama é aquele que cuida de você e que vai proteger. Paga a conta. Então foi uma bênção. Por exemplo, algumas coisas que a gente fez, não é? Eu acho que ajudou muito a construir aquilo que os nossos filhos são hoje, é realmente expô-los à cultura dos países por onde nós passamos. Eles, por exemplo, estudaram em escolas locais, eles se misturavam com as pessoas, nós fizemos questão de que eles aprendessem os idiomas, não havia essa coisa de você é um missionário, você é estrangeiro, você vai ficar isolado, não é? Para se autoproteger. Não, a gente sempre esteve muito exposto, não é? Ao ambiente cultural em que a gente serviu. E sabe o que? Esse é um dos grandes segredos do sucesso na missão transcultural. É você se misturar com as pessoas realmente. É você se expor às culturas. E realmente isso abre muitas portas para você poder trabalhar e acaba dando muita segurança para a família, porque você conhece pessoas que finalmente são aquelas pessoas que acabam te protegendo e cuidando de você nos momentos difíceis, não é? Fora que você consegue criar relacionamento também com as pessoas locais, né? Você se sente bem-vinda. E você acaba construindo amizades também, né? Claro. E a única forma de você poder trabalhar, não é? Por exemplo, se você está num país e as pessoas não sentem que você tem um interesse real por elas, em coisas muito simples, por exemplo, você comer com elas, não é? Muitas vezes no interior da África, para comer, você vai sentar no chão, você não usa talheres. Na Índia, por exemplo, eu comia com as mãos, eu aprendi a comer com as próprias mãos. E você não tem ideia de quanto isso quebra barreiras, não é? Com certeza. Ou seja, eu me lembro quando nós tivemos malária, por exemplo, eu e a Edra, nós pegamos malária ao mesmo tempo. E foi uma vizinha africana que cuidou de nós. Caramba. Ela cuidou literalmente de nós. Quando a gente sentia as dores musculares nas juntas, por incrível que pareça, ela vinha para massagear a nossa perna, o nosso braço, para cuidar de nós. Cuidaram do Marcos, não é? Então, isso é fantástico. Uau. Isso faz também você sentir que nós todos somos irmãos, né? Apesar de morarmos em diferentes lugares no mundo, termos diferentes culturas, todas as pessoas são iguais, né? Precisam de cuidado, atenção, carinho. Claro, é isso mesmo.
Legal. Aí, beleza, você teve essa experiência em vários países junto com a sua família, porque uma coisa é você ir sozinho, outra coisa é você ir com a sua esposa, outra coisa é você com dois filhos, a família toda em mala e cuia, né? Então, eu imagino que experiência tem para dar e para ver. Inclusive, eu falei para Mudinha escrever um livro, hein? Eu vou ser o primeiro a comprar o livro de vocês. Tá na agenda, tá na agenda. Tá na agenda. O Marcos está se propondo a ser o editor aí. Vixe, aí sim, aí eu gostei, aí vai vender muito, se ele fizer. Mas beleza. Aí atualmente você chegou no Brasil. Atualmente não, desculpa. Então você chegou no Brasil em 2010, você falou, né? Voltou para o Brasil. E desde então você tem liderado a ADRA Brasil e posteriormente a ADRA América do Sul, né? Comenta um pouco para a gente sobre o trabalho da ADRA. O que é a ADRA, na verdade? Para a galera que não sabe. Ok. Para aqueles que não sabem, não é? A Igreja Adventista ela tem uma agência humanitária, que é a ADRA. A ADRA está presente hoje em cerca de 120 países em todo o mundo, faz um trabalho humanitário fantástico. Praticamente toda a minha vida, a minha carreira profissional tem sido como trabalhador humanitário com a ADRA. Por exemplo, em Angola eu estava com a ADRA, em Moçambique com a ADRA, na Armênia com a ADRA. Somente na Rússia que eu não trabalhei com a ADRA, nos 4 anos que a gente serviu na Rússia. Mas depois eu voltei para a ADRA também lá na Índia e aqui os últimos 10 anos aqui no Brasil, tanto na ADRA Brasil como na ADRA Divisão Sul-Americana, eu tenho servido esse ministério. A gente tem projetos em todos esses países que eu mencionei, não é? Uma agência humanitária, a gente trabalha com desenvolvimento, a gente trabalha nas emergências, não é? Nas respostas às emergências, ou seja, é o trabalho social, não é? Nós temos... só na América do Sul, para que vocês tenham ideia, nós temos mais de 200 projetos sociais em andamento neste momento, principalmente em resposta à crise de imigrantes da Venezuela, não é? De refugiados, e também agora da Covid-19. Uhum. Aí você desenvolveu, você chegou no Brasil para desenvolver algum trabalho específico, algum projeto, ou você já deu continuidade a um que já existia, algum projeto da ADRA? Ou você, como líder, você só gerencia projetos locais? Como funciona o seu trabalho na prática? Não, o meu trabalho aqui na Divisão Sul-Americana, nós temos 7 países hoje com presença ativa, operacional da ADRA. Então, o meu trabalho é liderar o trabalho desses 7 países. Em cada um dos países, nós temos um diretor que cuida da parte de implementação dos projetos, não é? Em cada país, na Argentina, no Brasil, na Bolívia, no Peru, no Chile, no Paraguai e também no Uruguai e no Equador. Então, o meu trabalho é coordenar este grupo de líderes que estão aí nos seus países, não é? Ok. E também treinar este grupo e ajudá-los um pouquinho a desenhar as estratégias. Eu também tenho um trabalho muito forte de relações públicas, junto aos nossos doadores, às agências internacionais. Nas minhas viagens eu visito embaixadas, eu converso com governos e também com a liderança da nossa igreja, não é? Que são os responsáveis das nossas uniões pelo trabalho da ADRA nesses países que eu mencionei. Então, o meu trabalho hoje ele não está diretamente ligado ao trabalho de implementar projetos, como eu fazia, por exemplo, na África, como eu fazia na Índia, onde eu era diretor da ADRA para aquele país. Então, a gente implementava diversos tipos de projetos, né? A sua pergunta inicial, eu falei, por exemplo, a questão de projetos de alimentos lá em Angola. Em Moçambique, nós tínhamos outros projetos. Depois, na Armênia também. Na Índia, tínhamos projetos muito variados. A ADRA trabalha em muitas áreas, não é? Agricultura, na área educacional, na área de emergência, como eu mencionei, não é? Na área de saúde, enfim. Então, hoje o meu trabalho é esse, é um trabalho de liderança, é um trabalho de estratégia, é um trabalho de treinar a nossa liderança para que a ADRA possa crescer. E quando eu cheguei no Brasil, então, em 2010, a ADRA no Brasil ela não estava estruturada, não estava estabelecida como uma agência humanitária como nós temos hoje. Então, o meu grande desafio no Brasil foi colocar de pé um modelo novo de ADRA, com esta cara de agência humanitária, e foram 5 anos muito intensos de trabalho aqui para colocar de pé o modelo da ADRA Brasil, que hoje, graças a Deus, está de pé e está funcionando muito bem. Legal, bacana. E deixa eu te fazer uma perguntinha. Hoje você, enfim, está nessa parte administrativa de relações públicas, que eu acho que tem uma suma importância, tem que ter um personagem, uma pessoa, um líder ali para
direcionar da melhor forma. Mas na época que você liderava, principalmente no Brasil, que você desenvolvia novos projetos, por exemplo, você tinha os projetos normais de entrega de alimento e necessidades básicas, porque assim, não é só porque tem uma catástrofe que tem gente pobre, né? Tem gente pobre o tempo todo, com ou sem catástrofe. Mas, por exemplo, quando acontecia algum tipo de situação, sei lá, Brumadinho, exemplo, né? Muita gente perdeu casa, muita gente perdeu entes queridos, mas enfim. Vocês têm algo, um extra que alcança essas pessoas? Vocês estão preparados para isso? Como funciona a dinâmica da agência? Bom, a Adra trabalha em 2 eixos, nossos projetos de desenvolvimento. Esses projetos de desenvolvimento são projetos de longo prazo. São projetos que, digamos assim, não é dar o peixe, mas ensinar as pessoas a pescarem. Então, esses projetos, obviamente, são projetos mais longos, são projetos mais caros também. E eles têm um alcance e um impacto muito grande, muito maior do que os projetos de emergência. Nesse caso, a gente trabalha em parcerias, principalmente com governos dos países onde nós trabalhamos, como é o caso do Brasil e os países que eu mencionei, ou então com a ONU ou com algum doador da comunidade internacional, não é? Então, veja, por exemplo, nós temos uma variedade muito grande de programas. Eu vou dar um exemplo, vou dar alguns exemplos para vocês entenderem. Aqui no Brasil, o governo brasileiro tem uma política social para apoiar diversos setores da sociedade. Criança, adolescente, idoso, moradores de rua. Então, o que nós fazemos como ADRA? Nós fazemos essas parcerias estratégicas com os governos e nós implementamos os projetos para eles. Não é? Então, são projetos grandes que têm um alcance muito, muito maior. Por exemplo, em Salvador, na Bahia, a gente tem um programa muito forte com moradores de rua, por exemplo, mas que é financiado, é pago pela Prefeitura de Salvador. Nós temos projetos muito grandes, por exemplo, em Minas Gerais, em Belo Horizonte, ou então no Espírito Santo, em Vitória, Cariacica, onde nós ajudamos os governos locais a implementar a política social, porque o governo brasileiro tem boas políticas, mas eles não têm, muitas vezes, a capacidade de implementação. Então, eles fazem parcerias conosco. Esse é um tipo de trabalho. Vou dar um outro exemplo. No Peru, nós temos um projeto de microfinanças, onde nós fazemos pequenos empréstimos para mulheres empreendedoras que querem começar um pequeno negócio. Um empréstimo pequeno, mas tem um alcance tremendo. São mais de 18 mil mulheres que são atendidas anualmente e nós estamos falando aqui de mais de 20 milhões de dólares em empréstimos que nós damos e que realmente transformam a vida dessas pessoas. Essa ideia do microcrédito, vocês trouxeram de Bangladesh, do Yunus? Isso, a base do Yunus, é considerado o pai, não é? Do microcrédito, não é? Ele foi, inclusive, ganhador do Prêmio Nobel, não é? E sim, é uma ideia que vem de Bangladesh, não é? E que hoje no Peru a gente já implementa isso há 25 anos. Então, é um projeto muito bem estabelecido e que transforma a vida das pessoas. Nós temos, por exemplo, no Chile, projetos para atender crianças que são vítimas de abuso, de violência. São casos muito, muito sensíveis, muito difíceis. E nós atendemos mais de 3 mil crianças nessas condições e também numa parceria com o governo do Chile. É um projeto que tem quase 30 anos já e que a gente continua e que vai crescendo. Aqui no Brasil, a gente tem em São Paulo, por exemplo, os nossos centros de desenvolvimento para crianças e adolescentes, onde a gente dá oportunidade para a criança carente no contraturno escolar, não é? Da escola pública, para que ela venha para o nosso centro, ela receba um reforço nutricional, ela receba um reforço escolar, aulas de português, de matemática, ela tenha aulas por exemplo, de computação, não é? Coisas que a escola pública não oferece, a gente oferece para que elas tenham condições de se desenvolverem melhor. Essa é toda uma área que dentro da ADRA a gente chama de desenvolvimento. E aí tem a outra área que você mencionou, é quando acontecem as catástrofes, os desastres. Então nós temos que... Aí você tem que salvar a vida das pessoas, você tem que dar comida, você tem que dar material de higiene, dependendo da catástrofe. Como nós tivemos um terremoto alguns anos atrás no Equador, por exemplo, a gente ajudou a reconstruir casas, não é, que foram destruídas. Enfim, hoje com a pandemia da Covid-19,
a gente está trabalhando muito forte com a questão de água, de saneamento, de equipamentos de proteção contra o vírus, não é? Enfim, uma série de projetos na área de emergência, onde os nossos sócios são principalmente as agências da ONU, não é? E também doadores privados. Então, mais ou menos, para que vocês tenham uma ideia, não é? Esse é o trabalho. Só para as pessoas que estão nos ouvindo, só na América do Sul, para que vocês tenham uma ideia, nós estamos atendendo mais de 1 milhão de pessoas nos projetos da ADRA hoje. Estou falando de mais de 1 milhão de pessoas que estão sendo beneficiadas diretamente. Realmente é um trabalho muito grande. Nós temos mais de 2.000 funcionários, que são funcionários de tempo completo com a ADRA, além dos milhares de voluntários também que servem nos nossos projetos. Inclusive, tem várias perguntas já aqui nos comentários. Pessoal, se vocês puderem mandar as perguntas nessa caixinha com ponto de interrogação, facilita pra gente, porque eles vão subindo e a gente vai perdendo. Mas você mencionou voluntários agora, e teve várias perguntas aqui sobre isso. Ó. Perguntaram como podemos ajudar a ADRA, perguntaram se vai ter espaço para perguntas no final. Acredito que pode ir mandando as perguntas nessa caixinha e a gente vai encaixando aqui durante a live. E também teve uma pergunta da Alice, que falou: olá, estou me formando em contabilidade. Como aplicar a minha formação nos projetos da ADRA depois de me formar? Abraços. Ok, legal. Bom, eu vou dizer para vocês as 4 formas. Essa pergunta sempre vem para mim, então eu já tenho bem decorado a resposta aqui. Primeiro, nós gostamos muito de trabalhar com voluntários. O voluntariado é uma força que a ADRA tem e é uma força reconhecida, inclusive, pelos nossos parceiros, que é uma das forças que a ADRA tem, um dos diferenciais é nós termos essa capacidade de mobilizar voluntários. Eu sempre digo 4 formas. Vou começar pela mais simples, depois para a mais complexa. A forma mais simples, se você quer apoiar o Ministério da ADRA, porque além de uma organização humanitária, nós somos um ministério da Igreja Adventista e o nosso objetivo é servir as pessoas, aliviar o sofrimento das pessoas e realmente mudar a vida das pessoas para melhor. É isso que nós buscamos. E é lógico, sempre entendendo a filosofia cristã, seguindo o exemplo de Jesus, não é? O exemplo de servir as pessoas. Então, a forma mais simples de você ajudar a ADRA é orar por nós, orar pelo ministério da ADRA. A gente tem que entender o seguinte: em qualquer área que a gente trabalha para Deus, na construção do reino de Deus, e não é diferente no setor humanitário, nós estamos numa guerra. Nós estamos numa guerra espiritual. Nós trabalhamos com a pobreza, com a miséria, com pessoas que são vítimas de violência, pessoas que são vítimas de desastres naturais. Mas por trás de tudo isso está o grande conflito entre as forças do bem e do mal. Então a gente precisa muito de oração. O trabalho da ADRA, ele precisa e ele é dependente da oração de muitas pessoas. Oração para que os recursos cheguem, porque é um trabalho caro, a gente não consegue fazer nada sem dinheiro. Então orar para que Deus envie através das pessoas recursos para nós continuarmos servindo mais pessoas. Orar também pelos nossos trabalhadores que estão na linha de frente. Por exemplo, agora na crise da Covid-19, nós não paramos em nenhum momento o nosso trabalho. Nossos voluntários, nossos trabalhadores estão lá se expondo ao vírus para continuar servindo as pessoas e mais trabalho ainda, porque agora existe mais necessidade. Então, primeira coisa, você quer apoiar a ADRA, ore pelo nosso trabalho, pelos nossos trabalhadores, voluntários e principalmente pelos nossos beneficiários, que são aqueles que mais sofrem e que nós estamos para servir. Segunda coisa, divulgue o nosso trabalho. Entre nas redes sociais. Hoje nós estamos em todas as redes sociais. A ADRA tem página na internet de todos os países onde nós trabalhamos, na América do Sul, por exemplo. Nós estamos no Twitter, nós estamos no Instagram. Nós temos programa de televisão na Novo Tempo, o programa Retratos, que passa toda semana. Nós estamos no YouTube, nós temos canal no YouTube. Então, divulgue o nosso trabalho. Porque quando mais pessoas conhecem, mais pessoas vão apoiar de diferentes maneiras. Isso acaba gerando uma corrente, não é, que multiplica. Então, primeiro, ora. Segundo, divulgue o nosso trabalho. Terceiro, seja um voluntário. Diga para a ADRA: olha, eu gostaria de ser voluntário. Aí como é que você faz? Entra em contato conosco. Ah, você tem interesse em ser voluntário no Brasil ou não sei onde? Entra em contato com a ADRA. Como que você entra em contato com a ADRA? Através das redes sociais,
entra lá na página. As nossas páginas sempre vai ter lá um contato, um e-mail de contato para você entrar em contato e dizer, olha, eu gostaria de ajudar vocês. Como é que eu faço? Existe voluntariado que pode ser feito à distância também. Existe muita coisa hoje que se pode fazer à distância e pode apoiar a ADRA, não é? Na área de marketing, na área de comunicação, enfim. Para quem quer ajudar, existe sempre possibilidades. Então, vou recapitular. Orar, compartilhar o nosso trabalho, se voluntariar e a quarta é doar também. Nós recebemos doações, nós dependemos de doação. A ADRA e aqueles que são adventistas, e eu creio que a maioria dos que estão assistindo, eu sempre explico para as pessoas que os recursos que mantêm a ADRA não são recursos da igreja. Nós não usamos o dízimo, por exemplo. O dízimo não é para fazer um trabalho social, nem as ofertas que são entregues na igreja. Não é daí que vem os recursos. Nós dependemos totalmente da boa vontade dos nossos doadores, que podem ser governos, podem ser empresas privadas e podem ser pessoas, não é? E também uma pequena parcela que a igreja nos dá para manter a estrutura da ADRA, mas não para os projetos. Então, você pode ser um doador da ADRA. Eu diria que essas são as 4 formas de nos apoiar. E se você quer ser voluntário, e essa pergunta aí que gostaria de trabalhar, sim, a ADRA, é claro, como qualquer organização, a gente precisa de trabalhador social, a gente tem psicólogo, a gente tem advogado, a gente tem contador, a gente tem administrador, ou seja, depende muito da área em que nós trabalhamos, a gente precisa muito de gente de comunicação, de marketing, para ajudar a fazer captação de recursos, né, fundraising, enfim, existe, como qualquer organização, existe necessidade em todas as áreas e oportunidades de trabalho e de voluntariado também. É só entrar em contato conosco. E o que mais tem são projetos, né? Eu lembro que antes da gente ir para Bangladesh, uma vez foi um representante da ADRA na minha igreja e ele divulgou alguns projetos locais ali no Rio de Janeiro. Eu, inclusive, ajudei por um tempo um projeto que eram com mães adolescentes. E eu achei aquilo muito legal, porque dá para ver que é uma diversidade de projetos que você pode escolher o que você mais se identifica, ou o que mais você consegue ajudar, ou o que mais toca no seu coração, né, digamos assim. Mas dá para ver que realmente é uma instituição que é séria, que tenta ajudar diversos núcleos, né, diversas necessidades da sociedade. Sim, esse projeto que você mencionou continua no Rio de Janeiro, é o projeto AMA, Apoio a Mães Adolescentes. Nós temos lá no Rio e também temos no Pará, um dos projetos muito lindos que a gente tem aqui no Brasil e que eu conheço muito bem, trabalhei diretamente com esse projeto. Sim, como você falou, são mais de 200 projetos, né, que eu mencionei, que a gente tem atualmente em andamento aqui na nossa região, somente em 7 países que eu mencionei para vocês. Com certeza. A Alice, inclusive, respondeu aqui. Muito obrigada pela resposta. Aí, Alice, já pode procurar a ADRA. Aqui, a gente escreveu aqui embaixo no comentário. Já vê lá como que você consegue se inscrever para ajudar esse tanto de trabalho que tem para fazer, né, pelo mundo. Ô Paulo, eu e o Lucas, o Índia, seu filho aí, a gente fez uma pós no NASP e teve uma determinada matéria que eu achei bem interessante, que falou justamente sobre essa questão do terceiro setor da sociedade, né? E você, inclusive, estudou isso também. Eu estou falando isso porque como é a relação entre uma agência humanitária, que querendo ou não tem uma ligação com a igreja, né, com o governo? Hoje, os governos enxergam positivamente essas agências sociais como a ADRA, que é algo mundial, que é gigante, e como é essa relação com eles? Assim, existe uma data de validade? Um contrato, 1 ano, tal? Ou é algo meio que vitalício? Como funciona o relacionamento com os governos, né, com o terceiro setor? Ok. Bom, a primeira parte da sua pergunta, na verdade, hoje, isso mudou. Eu estou no setor humanitário já há 25 anos. No início era um pouco diferente, mas hoje existe uma valorização muito grande de organizações como a ADRA, que são organizações... Paulo, desculpa, eu acabei não explicando o que é terceiro setor. Explica para a galera o que é terceiro setor. Sim. Bom, rapidamente, aí não querendo ser muito técnico, né? A gente tem 3 setores. O primeiro setor é o governo, é o setor público. O segundo setor é o setor privado, ou seja, são as empresas, né, as corporações. E o terceiro setor é tudo aquilo que não se encaixa nem em um nem no outro, não é? Que são as organizações humanitárias, as ONGs, são as fundações, são aquelas organizações de bairro que existem, não é? Tudo que não é governo e que não é empresa é considerado uma organização do terceiro
do terceiro setor. E nós, como ADRA, nos enquadramos dentro deste grupo. Então, veja, voltando à sua pergunta, hoje existe uma valorização muito grande do trabalho das organizações sociais que estão ligadas às igrejas ou que têm um fundo religioso. Por quê? Pela presença que nós temos como igreja. A igreja está em qualquer lugar. Então, nós temos uma facilidade muito grande de chegar onde existem as necessidades. Esse é o número 1. Número 2, como igreja, e eu volto àquilo que eu mencionei no início, hoje a ADRA é reconhecida como uma organização muito forte de voluntariado. Por quê? Nós temos na igreja, nós temos um celeiro, digamos assim, muito grande, é muito fácil para nós mobilizarmos voluntários na igreja. E a terceira razão por quê tem a ver com os nossos valores, não é? Com a nossa ética. Isso é muito, muito valorizado hoje pelos nossos doadores, não é? Os valores que nós temos. Então, essa é a primeira parte da pergunta. Essa relação é muito boa. É claro que, quando nós estamos trabalhando, nós trabalhamos com recursos públicos. Nós não podemos usar o recurso público para evangelizar as pessoas. Nós não podemos usar o recurso público para fazer evangelismo através de uma ação ou projeto da ADRA. Isso aí é um acordo que a gente tem e a gente respeita. Até porque, como organização humanitária, nós assinamos, dentro do setor, existe aquilo que nós chamamos de princípios humanitários. Existe um código de ética e um dos requisitos é que a gente não usa a ação humanitária para poder fazer proselitismo ou para fazer política, para avançar qualquer agenda religiosa ou política. Então, a gente é muito ciente disso. A gente tem nossos valores, mas nós não usamos isso para evangelizar as pessoas. Então, existe esse respeito muito grande pelo nosso trabalho. Existe uma confiança muito grande. Hoje, na América do Sul, a ADRA ela é muito reconhecida pela transparência, pela honestidade, pela prestação de contas. Nossos projetos são todos auditados, não é? Legal. Ou seja, é uma organização que tem uma seriedade muito grande. Aí a segunda parte, você pode repetir só a segunda parte? Porque você falou dessa relação com o governo e a segunda... A relação do governo e a questão da validade, né? Existem contratos? Sim. Isso. Claro. Não, nós trabalhamos nos nossos projetos com governos, são projetos que têm validade, tem começo, meio e fim. Okay. E, por exemplo, quando a gente trabalha com recurso público dos nossos governos aqui, a gente tem que participar também de concorrência pública. Não é que o projeto, você tem que concorrer com outras organizações. E aí eu volto à questão da seriedade. Por que no Chile nós estamos trabalhando há quase 30 anos com os programas, com os principais programas de infância do governo do Chile? Isso é renovado todo ano e está aumentando, os projetos aumentam. Por quê? Porque a gente faz bem, não é? Eles estão contentes, então eles querem continuar conosco. Então é uma parceria, mas ela tem data e ela é renovável. Legal. Mesmo com a cooperação internacional, por exemplo, os projetos têm validade. Pode ser de 1 ano, pode ser de 6 meses, pode ser de 2 anos, de 3 anos, até de 5 anos, depende do tipo de projeto. Sim, eu acho muito interessante isso que você comentou, porque nós temos muitos seguidores aqui também que não são adventistas, não são cristãos, e essa é uma preocupação que a gente tinha de mostrar para eles que apesar de sermos, sim, pessoas religiosas, que acreditamos em Deus, o amor ao próximo, que é o que nos move, mas que nós fazemos com seriedade, porque infelizmente existem pessoas ruins em todo lugar, né? E muitas vezes a reputação, às vezes, fica afetada, né? Mas muito obrigado por ter esclarecido isso. Então, se alguém que está assistindo e não for cristão ou adventista, ou seja lá o que for, mas tem vontade de participar, entre em contato. Se quiser perguntar mais detalhes, pode perguntar, né, Paulo? Outra coisa também interessante aí, Karine, que tem a ver com o que você falou, não é? Para ser trabalhador da ADRA, ou ser um voluntário da ADRA, não é necessário ser adventista do 7º dia, tá? Na verdade, por exemplo, na América do Sul, a maioria dos que trabalham conosco não são adventistas. São profissionais, muitas vezes, de fora. É lógico que, como em qualquer organização, aqueles que trabalham conosco, quer seja um funcionário ou um voluntário, obviamente ele tem que aderir à nossa filosofia, à forma como nós trabalhamos, não é? Mas ele não precisa ser membro da Igreja Adventista. A ADRA existe um outro princípio no setor humanitário
que nós aderimos também, que é o princípio de não discriminar. Nós não discriminamos nem na nossa política de contratar pessoas e de voluntariado, e muito menos na nossa política ou nos nossos critérios de seleção de beneficiários, por exemplo. Não existe para nós o princípio humanitário, ele é sempre guiado pela necessidade. Quando nós olhamos para uma pessoa ou uma comunidade que está sendo afetada por um desastre, nós não perguntamos se a pessoa que vai ser ajudada pela ADRA ela é adventista, ou ela é cristã, ou se ela não crê em Deus. Isso não está nos nossos critérios, absolutamente. Tanto é que nós trabalhamos em países, eu mesmo trabalhei em países como a Índia, onde a grande maioria ou é hindu ou é muçulmana, ou seja, o cristianismo é muito pequeno. Eu, por exemplo, a grande maioria dos meus trabalhadores, por exemplo, na Índia, não eram adventistas. Ou eram hindus ou eram muçulmanos. E eles trabalhavam comigo, eram parte da minha equipe. E as pessoas que nós servíamos ali eram pessoas que, obviamente, eram muçulmanos, eram hindus nos nossos projetos. Então, eu queria deixar isso bem claro, não é? Que nós não temos nenhum tipo de discriminação da forma como nós trabalhamos. Com certeza. Bacana. Obrigada. O que acontece? Você tinha preparado para a gente aqui uma apresentaçãozinha, vou mostrar algumas fotos de trabalhos da ADRA, né? Me dá só 2 segundos que eu vou fechar a tela aqui rapidinho. Continua na live. Continua na live. Eu só vou abrir aqui a imagem, tá? Que eu falo um pouquinho da nossa experiência missionária, não é? Mas eu posso passar rapidinho até para a curiosidade das pessoas, não é? Essa foto, por exemplo, aí é no sul da Índia. Depois do tsunami, vocês lembram do tsunami 2004, né? Nós trabalhamos muito forte aí no sul da Índia. E aí, numa das cerimônias do projeto, aí eu estou no norte de Moçambique. Eu viajava muito nesses aviões pequenos aí, que eram aviões que... Teco-teco. Eram aviões humanitários, não é? Para visitar os projetos, que ficavam em lugares muito, muito distantes. Veja, é um trabalho que a gente fez que não tem nada a ver com a ADRA, né? E quando você é missionário, Agnes e Karine, você faz tudo. Eu estava trabalhando com a ADRA, mas o nosso envolvimento com a igreja local era muito grande. A EDRA trabalhava com as crianças, que é o dom que ela tem. E a gente trabalhou com desbravadores também. Aquela foto é de desbravadores de Moçambique que você viu. Ah, legal. É um acampamento aí de um clube que a gente apoiava em Moçambique. Uma Cara, curiosidade... esse cabelo escuro aí, que nem te reconheci que era você. Nem reconheci que era você. Faz tempo, viu? Por falar em desbravadores, não sei se vai aparecer uma foto. Junto com a EDRA, nós fundamos o primeiro clube de desbravadores da história de Angola. Nós fizemos história aí. Isso foi em 1993. Aí no sul de Moçambique, durante uma grande seca que houve aí, nós alimentávamos 50 mil pessoas através de distribuição de alimentos durante 7 anos. Durou essa seca. E aqui é lá pro... Essa aí é Sibéria. Olha, curiosidade essa foto. Essa foto aí, por incrível que pareça, essa foto, as pessoas estão aí, eu tirei a foto, mas a EDRA está aí, vocês podem ver. E o Lucas e o Marcos também. Esse é o lago mais profundo do planeta, o Lago Baikal. Esse lago tem 1 quilômetro de profundidade, mas no inverno... Meu Deus! No inverno ele vira um bloco de gelo. Ele fica totalmente congelado. E essa foto eles estão literalmente sobre as águas congeladas do Lago Baikal. Caramba, muito frio. E essa japona na cabeça, esse urso na cabeça? Olha, tem ela aqui, ó. Eu trouxe lá da Rússia, da Sibéria. Cara, é quase um guaxinim, pô. É um guaxinim. É a mesma. Então, essa é uma chapca. Isso aqui Isso aqui, na verdade, é de pele de animal, é de um lobo, um tipo de um lobo selvagem da Sibéria. Essa chapca aqui, ela aguenta aí 60 graus negativos, é pele de animal. Não é? Então, no inverno da Sibéria, para que vocês tenham ideia, a gente, quando esteve ali, a gente pegou aí mais 40, chegou a pegar 42 graus negativos. Então, essa chapka é muito necessária. E é artesanal? Assim, feito pelas pessoas locais, né? Ela é artesanal.
Tudo que você vê aqui é artesanal e é pele, não é? É a pele de lobo mesmo, tá? Caramba, deve ser muito quente. Meu É Deus. muito quente. Isso Tá? aqui era para buscar água? Esse aí era um poço que vocês tinham que buscar água lá? Aí era um poço onde, no lugar que a gente morou, perto de Moscou, no nosso seminário adventista, a gente não tinha água potável, então eu tinha que sair 4 quilômetros de lá, em pleno inverno aí de 20 graus negativos, 25 graus, buscar água nesse poço aí. Eu fazia isso todas as sextas-feiras para poder ter água para cozinhar e beber durante a semana. Caramba! Então, alguns detalhes interessantes do campo missionário, né? Isso aí é no sul da Índia. Eu estou sendo recebido aí por um sacerdote hindu. É uma tradição deles colocar um colar de flores naturais em você. É uma cerimônia do fogo que os hindus têm, é uma cerimônia de boas-vindas. E aí é um projeto onde nós construímos 144 casas para famílias que perderam suas casas em consequência do tsunami. Isso aí deve ser... Essa foto é do ano de 2005, 2006, possivelmente. E aí eles estavam agradecendo vocês pela ajuda dessa... Isso. É uma forma de agradecimento, não é? Também é uma recepção. Eu estava fazendo uma visita de monitoramento ao projeto que estava em andamento, não é? Então... Olha como eu como aqui, ó. Aí no sul da Índia, interessante, você não... Esse é um restaurante, não é? Eu estou aí junto com o pastor Heriberto Miller, um pastor adventista também da Argentina, já faleceu, infelizmente. A gente trabalhou junto na Índia. E aí é a forma típica de você comer no sul da Índia. Você come na folha de bananeira, uma folha de bananeira fresca. O alimento é colocado sobre a folha de bananeira. Você não usa talher, você vai comer com as mãos. Quando você termina, ele vem, ele dobra essa folha de bananeira, tem um latão na porta do restaurante, ele joga e as vacas já estão lá comendo. Uau! Sustentável, né? Sustentável, um restaurante sustentável. Exatamente, sustentável. Então, é assim. Esse é um casamento indiano, uma das coisas mais lindas, uma das experiências mais espetaculares na Índia. Aí estamos nós, né? Nós fomos convidados pela noiva. A Edra está aí usando um lindo sari indiano. Ah, dá para ver. Poxa vida. E tudo que você vê de dourado na roupa do noivo e da noiva aí é ouro, de verdade, viu? Caramba! É um casamento de uma família muito rica que era vizinho da gente que nos convidou. Foi uma experiência ímpar esta. Imagina a gente né, de um casamento lá em Bangladesh, mas imagino que deva ser algo muito legal. Porque a gente aqui no Ocidente é bem parecido, né, as cerimônias de casamento. Aí você vê uma coisa tão diferente, é muito bacana. Sim, são casamentos que acontecem à noite, são casamentos que eles precisam um alinhamento dos planetas, das estrelas, né, de acordo com as crenças hindus. E existe e na verdade o casamento leva uma semana, não é? São diferentes cerimônias que você tem até você chegar o dia propício de acordo com a posição dos planetas, das estrelas, tem a ver com o nascimento, as datas de nascimento do noivo e da noiva, mas é algo muito interessante. A gente aprende muito. Que legal. Ô, Paulo, deixa eu te falar, o Lucas de novo ficou cortado. Eu acho que nosso Instagram não gosta do Lucas, porque cortou exatamente na cara dele, mas a sua influência da sua esposa, igual você falou logo no início da live, espelhou automaticamente nos seus filhos, né? Que até hoje são apaixonados por missão, projetos voluntários, tudo. Inclusive, eles abriram também um projeto, né, de voluntariado, né? Conta um pouco pra gente desse espirro aí nos seus filhos. Sim, eu costumo dizer que o nosso legado como missionários de missão transcultural a gente passou para os nossos filhos, né? É uma alegria, é um motivo de muito orgulho para nós, não é? Eu me considero um missionário veterano, não é? Eu ainda estou sonhando em voltar para o campo missionário, assim, vou abrir aqui para vocês um pouquinho, né? A gente tem orado por isso, não é? Eu penso que o meu trabalho na missão transcultural ainda não terminou. Eu espero voltar em algum momento outra vez para o campo missionário, talvez terminar a minha carreira no campo missionário, mas o Lucas e o Marcos, é lógico, eles são missionários, não é? O Marcos, ele nasceu na África, os dois foram criados no campo missionário, essa exposição a culturas, a conhecer lugares, isso aí influenciou muito a eles e esse desejo de servir também, não é? Então, o Lucas, ele, junto com alguns colegas lá do NASF de São Paulo, eles criaram aí o Mochileiros em Missão,
que é um grupo que se propõe a levar voluntários, não é? Que ajuntam os próprios recursos para ir em missões curtas, não é? Por exemplo, com mochileiros, o Lucas já esteve na Mongólia ajudando a construir uma igreja, o Marcos esteve em Bangladesh, não é? Então, a ideia é, através dos mochileiros, organizar missões, não é? Para apoiar projetos, talvez de curta duração, em diferentes partes do mundo. E realmente é uma alegria ver com que eles estão assim. Né? O Marcos, por exemplo, em 2016, quando ele estava estudando comunicação social no NASCO, ele parou a faculdade para passar um ano na Rússia, não é? Ensinando inglês. E agora, mesmo ele tá trabalhando como voluntário lá nos Estados Unidos, não é? Aí nos Estados Unidos. Está passando agora uns meses conosco, mas ele está com o Serviço Voluntário Adventista, com o Instituto de Missões. Enfim, é uma alegria ver que eles estão seguindo os nossos passos, não é? Esse é o nosso legado, é o que a gente deixa. Isso quer dizer que a missão fez muito bem para a nossa família e para os nossos filhos. Que legal. Tem algumas perguntas aqui também. Eu sei que já daqui a pouco vai acabar a live, mas... A gente tem 10 minutos ainda. Perguntaram aqui, pediram para você explicar um pouquinho como que funciona a parceria com a ONU. Bom, primeiro, para você ter parcerias com a ONU, você tem que ter um reconhecimento, né? Aquilo que eu falei, a ADRA, ela é uma organização que tem muito respeito, ela é conhecida no setor humanitário. É lógico que para você entrar em parceria com a ONU, você primeiro tem que ser uma organização estabelecida, você tem que ter experiência em ter trabalhado com eles, não é? Tem que ser uma organização consolidada, uma organização que tenha todas as características que eles precisam, uma organização que tenha capacidade de implementar projetos com eles, não é? Que tenha níveis muito elevados, não é? De capacidade de implementar projetos, de qualidade reconhecida. Então, histórico, né? Tem histórico, né? Tem que ter histórico, é claro, você tem que ter um nome. E, por exemplo, nós, a nível global, nós somos parceiros da ONU a nível global, não é? Hoje nós estamos implementando mais de 70 milhões de dólares de projetos com agências da ONU, como a Unicef, o Acnur, que é o Alto Comissariado para Refugiados, não é, da ONU. A gente trabalha com a OIM, que é a Organização Internacional para Migrações. Nós temos projetos com o Programa Mundial de Alimentos. Enfim, eles nos conhecem muito bem e eles confiam muito no nosso trabalho. Por exemplo, na Argentina, a ADRA, ela é a organização que ela é o sócio implementador do Acnur, que é o programa o Alto Comissariado, né, para refugiados, onde eles nos entregam muitos recursos para implementar projetos com refugiados e imigrantes junto com eles. E agora, nessa crise da Venezuela, na crise da Covid, a gente está recebendo muito recurso de diferentes organizações, diferentes agências da ONU. Então, é assim que funciona. Você tem que ter experiência de trabalhar com eles e, obviamente, não é? Uma vez que você tem experiência, eles estão sempre buscando parceiros, organizações parceiras que sejam sérias, que tenham capacidade não só de implementar, mas de gerir também recursos, que tenha contabilidade, que tenha auditoria, que tenha, enfim, existe uma série de capacidades técnicas que você tem que comprovar que você tem. Além do que, hoje a ONU ela exige que você seja uma organização que tenha também o reconhecimento do governo do país onde você atua. Isso aí dá um respaldo para o trabalho que você faz. E eu tenho uma dúvida também, que nesse caso é minha, pessoal, mas como que faz para ter um jogo de cintura com as dificuldades políticas, né, que acontecem? Por exemplo, em países em que a corrupção, acho que ela é mais descarada, digamos assim, em países mais vulneráveis, a gente pode perceber que às vezes o governo quer colocar ONGs locais para poder, né, de certa forma, colocar a mão naquele dinheiro que a ONU está dando ali. E como é que vocês lidam assim com essa política local, com essa corrupção, as dificuldades disso? Que eu sei que você tem muita experiência, né? Inclusive, só complementando a pergunta da Karine, lá em Bangladesh, infelizmente aconteceu isso lá, né, com o Vitali, nosso amigo lá, diretor da ADRA. Ele era responsável por vários projetos com os rohingyas lá, com o campo de refugiados, e o governo simplesmente tirou eles do jogo. Porque queriam colocar as ONGs deles lá, enfim, para ter aquele desvio básico. Como lidar com isso, cara, como gestor?
esse risco ele existe. Nós temos por princípio, não é, na ADRA não poderia ser diferente, nós não aceitamos nenhum tipo de corrupção. Eu já tive experiência inclusive aqui no Brasil, onde o poder público diz, olha, nós queremos fazer um projeto com vocês, mas nós vamos entregar um determinado recurso, mas vocês têm que assinar que receberam mais do que isso, porque a gente precisa da diferença para fazer caixa de campanha. E a gente diz, amigo, vocês buscaram uma organização errada, nós não trabalhamos assim. Então, nós simplesmente não aceitamos esse tipo de barganha. E o nosso trabalho ele é um trabalho independente. É claro que muitas vezes isso nos cria problemas, não é? Existem situações, nós trabalhamos em lugares do mundo onde a gente enfrenta muito esse tipo de situação, principalmente em zonas de conflito, não é? País como o Iêmen, por exemplo, onde a ADRA é uma das maiores organizações humanitárias trabalhando naquele país, onde muitas vezes você tem conflitos étnicos e existe um lado do conflito que quer dizer, olha, você tem que trabalhar conosco, você tem que dar trabalho para a gente nossa. E nós dizemos, não, nós não trabalhamos assim. Então, esse risco existe, não é? Mas você, como gestor, você tem que ter princípios muito claros e muito firmes e não deixar comprometer-se com isso. Por exemplo, sim, no Brasil, nós temos parcerias que chegam aí a milhões, a dezenas de milhões anuais com o governo do Brasil. Mas eles nos conhecem, eles sabem que nós não trabalhamos dessa forma. Nós não aceitamos esse tipo de jogo, né? Que infelizmente existe realmente. Mas nós preferimos não fazer um projeto, ou se tivermos uma situação durante um projeto em que isso venha acontecer, nós abrimos mão de um projeto, não é? Mas nós não isso é inegociável para nós, como ADRA. Isso é parte, e é por isso que nós temos essa credibilidade. E sabe, eu estou no setor humanitário há 25 anos. E hoje, por ser assim, nós somos procurados. Hoje nós não precisamos procurar os doadores. Eles procuram, eles batem a nossa porta e dizem, queremos trabalhar com vocês. Porque nós conhecemos vocês, nós sabemos que vocês são transparentes, que vocês são honestos e que vocês vão usar os recursos da forma como vocês estão dizendo que vão usar. E é um setor muito regulado. Não existe projeto da ADRA que não tenha auditoria externa. E são auditorias muito rigorosas. E se nós cometemos algum erro, e às vezes acontece, você tem que devolver o recurso para o poder público, para o seu parceiro. Entendi. Obrigada por responder essa pergunta. Tem mais uma pergunta também que fizeram só vamos agradecer, porque já está na reta final. Tá. Se der tempo, ele responde. Paulo, muito obrigado por ter ficado aqui com a gente. Uma horinha aí do seu sábado. Eu sei que sua família está aí perto e tal. Manda um beijão para todo mundo. Cara, o seu trabalho é muito inspirador para a gente e para todo mundo que ouviu aqui também, porque eu e Karine decidimos também seguir essa vida de missionários, voluntários. A ideia é servir mundo, né, socialmente, porque é uma área que a gente amou demais ano passado, quando a gente serviu lá em Bangladesh. A gente percebeu o quanto Deus abençoa quando a gente quer abençoar os outros, né? Milagres acontecem, do nada surge recursos que você nem imaginava. Imagino que você deve ter milhões de experiências espirituais nesse sentido. E, cara, de verdade, obrigado por ser inspiração. Compartilha mais coisas no seu Instagram, cara, sua história, você tem muita coisa legal aí. Não, eu que agradeço, cara. Olha, a gente trabalhou tanto tempo fora, a gente tem muita história para contar. O trabalho da ADRA é um trabalho fascinante. É lógico que em uma hora é difícil, não é? A gente tenta passar o máximo possível, responder as perguntas, mas agradecer a vocês aí. E eu sou uma pessoa muito feliz, muito realizada pelo trabalho que faço, e eu vejo como um grande privilégio poder servir a Deus como um trabalhador humanitário. Obrigada. Estão perguntando aqui se essa live vai ficar salva. Sim, vamos deixar essa live salva. Então, se vocês quiserem encaminhar para os seus amigos que não puderam assistir, fica à vontade. O pessoal está dizendo, adorei, inspiração, essa live foi super enriquecedora, muito orgulho dessa instituição, muita gente querendo participar de projetos. Obrigada, pessoal, que participou também. Realmente se sintam inspirados, encorajados e participem, porque muita gente precisa, né? Pelo mundo todo. Tem 1 minuto aqui restante, se der tempo de responder. A última pergunta que fizeram foi: qual o seu maior sonho
como missionário voluntário e deve acabar durante Aí a resposta. já deixa a tua palavra final, tenta fazer tudo isso agora em 1 minuto. Não, o meu maior sonho, parece clichê que eu vou dizer, não é? Nós estamos aqui numa jornada. O meu maior sonho é o céu, é a eternidade, não é? E o maior sonho é que a gente não precise existir mais como Adra, porque o dia que a Adra não for mais necessária é porque já não existe mais sofrimento, não é? Esse é o maior sonho, porque eu trabalho na linha de frente do sofrimento.